vocês, o tema de hoje é céus abertos em dias nebulosos, em dias sombrios. Abaixe isso aí, por favor. Em dias sombrios, céus abertos em dias sombrios. Lucas capítulo 22, é o momento em que Jesus está com seus discípulos no momento mais tenebroso do seu chamado, do seu ministério. É um momento tenso, clima tenso. Lucas 22, verso 39, diz o seguinte: Jesus saiu e foi, como de costume, aos montes das oliveiras. Os seus discípulos foram com ele. E a Bíblia diz para nós que quando chegou ao lugar escolhido, Jesus disse: orem pedindo que vocês não sejam tentados. Então se afastou a uma distância de mais ou menos 30 metros. Ajoelhou-se e começou a orar, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice de sofrimento. Porém que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Verso 43, igreja, bem alto, o que diz? Verso 44, continue lendo. Depois de orar, ele se levantou, voltou para o lugar onde os discípulos estavam e os encontrou dormindo, pois a tristeza deles era muito grande. E disse: por que vocês estão dormindo? Levante-se e orem para que não sejam tentados. Jesus ainda estava falando quando chegou uma multidão. Judas, um dos 12 discípulos, que era quem guiava aquela gente, chegou perto de Jesus para beijá-lo. Senhor, fale conosco nessa manhã, em nome de Jesus. Todo mundo diz amém. Pode sentar, queridos. Repita comigo: céus abertos em dias nebulosos. Como dito, pode se sentar. Como dito, esse é um momento crucial na vida de Jesus. Todas as coisas cooperaram para esse momento. O clima não era nada amigável, o clima era pesado, o clima era tenso. De tal maneira que no verso 45 vai dizer que, pois a tristeza deles era muito grande. E qual o resultado disso? Eles não conseguiram suportar a pressão do corpo, da alma e mental. Eles acabaram dormindo. Pergunta aos irmãos: quantos aqui, diante de uma pressão muito grande, você se encontra deitado na cama? Diante de um momento tenso, você se encontra deitado na cama. Diante de momentos de muita tensão emocional, física, espiritual, às vezes o corpo não aguenta tamanha pressão e a gente adormece. Ou às vezes a gente não quer sair da cama, a gente está ali cansado, abatidos. Quantos já passaram por isso? Levanta sua mão. É o que o texto comenta conosco. Ao momento em que eles estavam dormindo, esse era o clima, tensão no ar. Lucas capítulo 3, verso 21 vai dizer o seguinte: depois do batismo de todo aquele povo, Jesus também foi batizado. E quando Jesus estava orando, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu na forma de uma pomba sobre ele. E do céu veio uma voz que disse: Tu és meu filho querido e me dás muita alegria. Veja, os céus já estavam abertos para Jesus desde Lucas capítulo 3, desde o momento do seu batismo. Ali os céus se abriram sobre sua vida, sobre o seu ministério. Podemos enumerar diversas experiências que os evangelhos descrevem para nós, de que Jesus viveu momentos de poder, de alegria, de satisfação. Podemos lembrar do momento em que Jesus viveu experiências de muitos milagres, de ressurreição, ver seus discípulos crescendo aos poucos, ver pessoas se convertendo, pessoas que eram romanas, querendo ali de encontro a ele, pedindo cura, pedindo milagre, e eles saíam dali cheios da graça de Deus. Podemos trazer tantas memórias de momentos únicos e maravilhosos em que Jesus estava, e eu quero compartilhar com vocês algo interessante. Momentos de céus abertos. Não há como negar que na caminhada de Jesus, na vida de Jesus, ele viveu momentos de céus abertos maravilhosos, mas o título do sermão é Céus Abertos em Dias Nebulosos, Escuros, Sombrios. Podemos também lembrar que mesmo diante de céus abertos, Jesus viveu momentos de dias sombrios e nebulosos.
Podemos lembrar de um que para mim eu acho que o que mais me incomoda, podemos lembrar do texto de Lucas capítulo 11, em que Jesus faz um milagre, Jesus cura, e lá no verso 14, Jesus estava expulsando de certo homem um demônio que não o deixava falar. Quando o demônio saiu, o homem começou a falar, e a multidão admirada, verso 15, mas alguns disseram, é Beelzebul, o chefe dos demônios, que dá poder a este homem para expulsar demônios. Mesmo debaixo de céus abertos, Jesus recebeu falsas acusações, caluniado. Meu Deus, dizer que Jesus expulsava em nome de demônio, isso é inadmissível. Mas isso faz parte de quem está vivendo debaixo de céus abertos. Podemos ver tantos exemplos na Bíblia de outros homens que foram injustiçados, caluniados, mesmo debaixo das mãos de Deus. João 7, verso 5, para mim esse é penoso. Em que mesmo debaixo de céus abertos, a Bíblia diz em João 7, verso de número 5, que a própria família não acreditava nele. Você pode ler bem alto, 1, 2, 3 e... Porque nem mesmo... Como deve ser nebuloso viver em um ambiente que os seus familiares não acreditam em você, Jane. Como deve ser nebuloso, Silvana, viver em um mundo em que as pessoas da sua casa não crê na sua vida, na sua transformação, no seu ministério. Podemos lembrar de outros momentos fascinantes, o tempo não nos permite, mas eu gosto de uma em especial em que Mateus 13 conta para nós que Jesus, durante um processo intenso de vivência na Galileia, ouvindo, pregando, perseguição, notícias ruins, ele decide então, depois da falsa acusação, ele decide então ir para sua cidade natal. Mateus 13, verso 53, vai dizer uma das palavras mais penosas, talvez que muitos de nós já encontramos em algum momento da vida. E aconteceu, Jesus, fiz a citação errada, em que Jesus ele vai para Nazaré, e a Bíblia conta para nós que quando ele chega lá, poucos milagres aconteceram. As pessoas não receberam ele com amor e com graça, mas com hostilidade. As pessoas o receberam com dúvidas a respeito dele. Quem é esse aí? Eu conheço ele, eu troquei a fralda desse menino, que negócio é esse dele vir aqui falar comigo de mudança de vida? No lugar que ele queria encontrar alento, ele encontrou desafios, de tal maneira que poucas pessoas foram curadas ali. O que dizer de dias nebulosos, quando Jesus está há anos ensinando seus discípulos, e mesmo assim eles não aprendem? É difícil. Os céus abertos nos dão experiências incríveis, isso aqui a gente não tem como negar. Podemos lembrar de Cesareia de Filipe, que é um dos textos que eu mais sou apaixonado, que narra o momento em que Jesus está ali com os seus discípulos em Mateus 16. Ele sai da Galiléia, uma correria, uma intensidade, muita coisa, cura, milagre, isso, expulsa demônios, discípulos numa correria, eles numa correria, e Jesus fala, nós precisamos respirar, vamos para Cesareia de Filipe, um local alto, um local distante de tudo, um local lindo, um local maravilhoso, para ter um retiro com os seus discípulos. E é naquele ambiente que Mateus 16, verso 13 diz que Pedro olha para Jesus, e ele vai dizer, Senhor, Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Quando Jesus sai de dias nebulosos para Cesareia de Filipe, talvez encontrar um descanso, ele vai perguntar para os seus discípulos, quem dizes que eu sou? E como dito, Mateus capítulo de número 16, verso 16, Simão Pedro responde, Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Ali é um momento de alento, um momento de paz. Eu creio que os céus estão abertos sobre nós, amém? Mas a gente não pode negar que virão dias nebulosos. Nós não podemos negar que diante de nossos olhos, alguns de nós estamos vendo tempestades. Talvez o som de trovão está se aproximando, o vento muito forte está próximo de você. A última ceia, para mim, é um bom exemplo de um céu aberto com dias nebulosos. Lá está Jesus, comendo com seus discípulos, é a última ceia. Na alegria de ter a última ceia com seus discípulos, na emoção de estar com ele, porque ele sabia o que viria depois, em que os discípulos estão ali ouvindo a palavra de Jesus e felizes de estar com ele, sem entender direito o que significaria, o que estava por vir. No mesmo momento de alento e amizade, de conforto, é o mesmo momento que ele tem que dizer, tem um traidor na mesa. Céus abertos, em dias nebulosos.
Como lidar com os dias nebulosos? Como lidar com momentos indesejáveis? Se a palavra que o Senhor lançou ao coração foi céus abertos, isso não quer dizer que não virá nuvens, não haverá tempestade. Pelo contrário, é certo que virão. Quantos aqui em dias nebulosos ficam tomados de medo? E a gente pode usar dias nebulosos como diversas coisas na nossa vida. E a pergunta hoje que eu quero fazer é como lidar com os dias nebulosos. A primeira coisa é orando. Repita comigo, orando. No dia mais nebuloso de Jesus, ele passou orando. Ao texto que iniciamos, Jesus estava no Getsêmani, ele passa orando. Veja, quantos aqui, ao estarem tensos, ficam de um lado para o outro? Tem assim, né? Você vai ficar pensando, meu Deus, eu tenho que fazer isso, meu Deus, eu tenho que fazer aquilo outro. Você vai de um lado para o outro. É o que está acontecendo na narrativa, em que Jesus mostra para nós, na narrativa de Mateus, em que Jesus diz aos seus discípulos, olha, a tristeza que eu estou sentindo é tão grande, que é capaz de me matar. Fique aqui vigiando comigo. E ele foi um pouco mais adiante, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e orou. Então, depois de orar, saiu. E no verso 40 de Mateus capítulo 26, depois voltou e encontrou os 3 discípulos dormindo. Esse processo de voltar ocorreu 3 vezes. Lá no verso 44 diz que Jesus tornou a sair de perto deles e orou pela 3ª vez. A primeira anuncio, orem comigo, a tensão é muito grande. Ele sai, vai orar. Então ele está orando, ele está clamando. E ele volta para ver os discípulos. E os discípulos estão dormindo. Jesus exorta os discípulos. E ele volta a orar de novo. E quando ele começa a orar, ele mais uma vez ele volta e exorta os seus discípulos. Depois ele volta para orar de novo. E depois ele fala, olha, chegou o momento. Tensão, ele estava inquieto em seu espírito. Inquieto na carne, ele estava tenso, era um dia nebuloso para Jesus. E o que ele fez nesse dia? Ele pegou toda a sua angústia, toda a sua dor, todo o seu medo, toda a insegurança, e ele colocou unicamente na oração. Porque não tem melhor maneira de você vencer dias nebulosos colocando toda a sua ansiedade na oração. Em dias nebulosos, pegue sua dor, pegue o seu medo, pegue sua ansiedade, pegue tudo, junta e coloca na oração. Não tem outro caminho. Ele sempre tinha um momento com o Pai. Jesus sempre teve um momento com o Pai. Quando ele soube da morte de João Batista, em Mateus capítulo 14, verso 13, a Bíblia diz para nós que quando ele soube da notícia, a primeira coisa que ele faz, logo que Jesus ouviu a notícia, partiu do barco para um lugar isolado. Ele queria ficar só, para um lugar deserto, apartado de todos, porque ele precisava colocar diante do Pai todo o seu sentimento. João morreu. E a frustração de que ele poderia ter salvado, mas ele tinha um propósito, ele tinha a agenda de Deus, e ele coloca diante do Pai toda a sua angústia, e sofrimento, e dor, e tristeza. Preste atenção no que eu vou dizer para vocês. Quando chegar a tempestade, não grita pelos cantos, não sai contando para o universo, não conta para o cachorro, para o papagaio, para o vizinho, para o porteiro, não faça isso. Primeira coisa que você tem que fazer é o que diz o texto, vai para um lugar só, fica no secreto, você e Deus, e derrame sobre ele toda a sua ansiedade. Porque quando você sair dali, você vai salvar pessoas de ouvirem coisas que eles não precisavam ouvir. Você vai trazer alento para o teu marido, para a tua esposa, para os teus filhos. Porque quando você orar e falar com Deus primeiro, você já vai trazer para eles uma solução, amém? É isso. Talvez não mais o peso que era antes. Talvez antes era um turbilhão de peso. Mas agora que você orou, colocou diante do Senhor, você já traz algo mais leve para eles. Não, pastor, o mundo está acabando para mim, tem que acabar para o meu marido também, sem vergonha, está dormindo, está deitado. Não, sai fora. Vai orar, conversa com você primeiro com Deus e depois você conversa com Ele, porque você vai ter discernimento do Espírito Santo. Verso 23. Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu um monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali, sozinho. Sozinho. Sabe, amados, tem pessoas que quando você vai compartilhar, dá um exemplo.
A Fátima chega para mim e fala, pastor, está vindo uma tempestade, o negócio está complicado, está difícil, meu Deus, minha casa está apavorada. É capaz de eu chegar para a Fátima e falar o seguinte, Fátima, me dá esse guarda-chuva, jogo fora e falo assim, se vira nessa tempestade. Tem gente que se você contar a notícia, ela vai piorar mais ainda para você. A Fátima está vindo a chuva, e ela de guarda-chuva falando comigo. Eu vou olhar para ela, vou tirar o guarda-chuva e vou jogar ela no meio do nosso, se vira. Tem gente que não tem discernimento no falar, tem gente que não tem esse discernimento em como instruir. Infelizmente, por você compartilhar com pessoas que não têm esse discernimento, ao invés de te ajudar, vai piorar mais ainda a situação. Em dias nebulosos, fale primeiro com o Senhor e depois compartilhe com alguém. Como dito, a pergunta foi como lidar com dias nebulosos. Primeiro, orando. Repita comigo, orando. Não há outro caminho, irmãos. A oração nos fará vencer dias tenebrosos. E a segunda coisa é a que eu mais amo. Olhe acima das nuvens. Fala para o seu lado assim, olhe acima das nuvens. Mas fala com fé, olha acima das nuvens. Pode estar chovendo, está escuro, pode ter muitos raios, mas uma coisa eu sei, acima das nuvens o dia está lindo. O dia está lindo. Quem já andou de avião sabe o que eu estou dizendo. Você pega, o clima está tenso, está escuro, as nuvens estão muito escuras e você fala, meu Deus, misericórdia, meu Deus, me livre de tudo mal. O avião vai subindo, ele atravessa as nuvens, quando você olha, vem aquela imagem linda. Quem já viveu essa experiência? Isso é coisa maravilhosa, isso é lindo demais. É isso, acima das nuvens, o céu está lindo. Sabe, no ranking geral das cidades que caem mais raios, Porto Real é a cidade onde eu vim como pastor, minha esposa morou a vida toda lá. Em Porto Real, nesse ranking de cidades onde cai mais raio, Porto Real é o primeiro lugar, ganha em primeiro lugar, com uma densidade de 27 raios por quilômetros quadrados por ano, muito mais que São Paulo ou São Bernardo, que é 23, Santo André, que é 23 raios por quilômetros quadrados. Toda vez que eu vou para Porto Real, eu tenho uma prática. Ele botou a foto antes de eu pedir, mas está excelente. Toda vez que eu vou para Porto Real, eu gosto de tirar foto. Olha que coisa linda. Olhando uma foto, né? Quando você está lá, você enche de temor. Apaga tudo aqui para o pessoal ver melhor. Talvez a imagem não está 100%, uma qualidade boa. Isso aí, irmãos, 3 da tarde. Olha que coisa maravilhosa, Jânia. Quando começa a ficar escuro, eles olham e falam assim, meu Deus, eu estou indo para Porto Real, eu quero tirar foto. Eu quero que chova, eu quero que caia raio, porque é uma coisa assim tenebrosa, é uma coisa assim que hoje não mais. Mas quando eu olho para isso, eu fico apaixonado. Eu olho isso aqui e falo, meu Deus, isso é a parte de trás da casa da minha sogra, eu olho aquilo, eu fico assim, gente, eu fico encantado. Pode acender a luz, Carlão. Você sabe, quando eu cheguei em Porto Real, eu me lembro que uma irmã chamada Isa chegou para mim, pastor, eu morro de medo de raios. Falei, que isso, irmão, sai fora. Logo quando eu cheguei, Jana, falei, bobeira, que raio. E a gente morou sempre em prédio, então a gente não tem essa percepção de quem mora somente em casas, né? Foi bobeira. Eu falei, Reinaldo, bobeira. Irmãos, adivinha quem passou a ter medo de raio? Mas eu tinha tanto medo, para vocês terem ideia, mas eu tinha tanto medo, que se eu tivesse que visitar alguém, e o tempo fechasse, começasse a ter raio, eu podia dormir na casa da pessoa, mas eu não ia para casa. Porque eu tinha medo de sair na rua, porque o que tinha de história de pessoas que raio caiu sobre a cabeça da pessoa, misericórdia, são incontáveis. O que dizer quando eu tenho umas experiências assim, Portugal incrível, mas o ponto não é esse, mas quando eu gosto de olhar para essas nuvens, para essa imagem de muita nuvem, eu fico admirado porque, às vezes, meio-dia, 3 horas da tarde, parece que está tudo muito escuro. Quem já foi em Petrópolis e pegou aquelas neblinas de meio-dia, 11 da manhã, 3 da tarde, uma neblina, falou, meu, o que está acontecendo aqui? Nem de noite 3 da tarde ainda. Dias nebulosos, dias que dão medo, dias que mudam totalmente a nossa rotina. Hoje eu não tenho mais medo, pelo contrário, hoje eu crio uma expectativa de ir lá só para ver isso. Minha irmã, quando ela foi me visitar uma vez, eu ainda não era casada, eu falei assim, olha, eu estou orando para que quando você venha, chova muito e cai muito raio. Que isso? Para você ver como é que é essa cidade quando cai raio. Você não está entendendo, é uma coisa assim fora do comum.
Irmãos, é tenebroso mesmo. Quando é a primeira vez, é tão comum você ver uma multidão de crianças e adultos com medo de raio, você não está entendendo. Lisânia contava que quando ela morava na casa anterior, eles se escondiam debaixo da mesa. O negócio é tenebroso. Mas hoje eu já vejo como uma aventura, porque eu sei que quando esses raios vêm, quando essa nuvem vem, ela vai passar. Ela vai passar. E talvez essa é a percepção que nós precisamos perguntar para nós: o que são dias nebulosos para você? O que são dias ruins para você? O que isso representa na sua vida? Os céus estão abertos para nós, independente dos dias que virão. Se você é movido pelo dia nebuloso, você nunca vai viver a sua vida. Se você é movido por tempestades, você sempre será tomado de tristeza. Olha, pastor, a minha vida depende de como o dia vai estar. Se o dia estiver nebuloso, se as circunstâncias forem ruins, se as coisas ruins começarem a acontecer, olha, eu paro tudo que eu estou fazendo, eu fico aqui procrastinando e lamentando eternamente até um dia isso passar. Olha, existem pessoas que param de viver porque ouviu uma notícia ruim. Existem pessoas que param de ir porque encontram limitações. Existem pessoas que não fazem mais nada porque parece que um raio pareceu próximo a você. Você ouviu uma notícia, alguma coisa veio e você se encontra paralisado. Nós não podemos ser movidos pela tempestade que está diante de nossos olhos. Ouça, Jesus está no Getsemane. Os céus estão abertos sobre a vida dele. Mas ali naquele momento eram dias nebulosos. Mesmo diante do que estava por vir, os céus estavam abertos. Mesmo diante, Reinaldo, dos açoites que ele iria receber, o céu estava aberto. Mesmo diante da caminhada dali até onde ele colocaria a cruz, irmão Antônio, 600 metros de caminhada, o céu estava aberto sobre ele. Mesmo diante dessa cruz que ele carregava todo machucado, os céus estavam abertos sobre ele. Mesmo com as mãos pregadas e os pés pregados, os céus estavam abertos sobre ele, de tal maneira que quando ele fala com o pai não responde, mas diz a Bíblia que quando ele morre há um tremor na terra. De tal maneira que até alguns mortos são ressuscitados. Mas diante desse clima tenso, desse dia nebuloso na vida de Jesus, eu tenho uma pergunta para fazer para você. Ele desistiu? Ele desistiu, irmãos? Verso 43 vai dizer para nós que quando ele estava na sua maior tensão, a sua maior dor, quando ele estava ali em prantos, quando ele sangrava sangue, a Bíblia diz para nós que Deus enviou um anjo para animar ele. Deus enviou um anjo para animar ele. Às vezes a gente olha para a nossa vida e a gente fica tão desanimado com as coisas, tão desencantado com outras, desistindo isso e aquilo. Ah, não dá para mim, Lucas 22. Ah, não dá para mim. Ah, não consigo. Ah, eu não sei se eu vou aguentar. Ah, eu não sei se eu tenho força para isso. Lá em Lucas 22, verso 43, a Bíblia vai dizer que o Pai envia um anjo para ele. Para ele desistir, amados? Para ele, olha, não, tem outra possibilidade, tem outro caminho. Não. Para quê? Fortalecer ele. Tempestade vai vir. Se você acha que o anjo vai soprar para ela ir embora, você está enganadíssimo. Tem coisas na vida que nós temos que enfrentar. E não adianta fugir não, irmãos. Não adianta fugir. Não, Deus falou para mim que é um outro caminho. Tem nada, irmãos. Se não teve para Jesus, por que vai ter para você? Tem que enfrentar o perdão no casamento. Ah não, Deus vai abrir outra porta. Não vai não, tem que enfrentar o perdão. E se você acha que vai ficar sem perdoar, você está enganado. Não, pastor, eu tenho que lidar com algumas situações porque eu me sinto uma pessoa não preparada para as circunstâncias. Você está muito enganado. Não ache que Deus vai tirar e Deus vai esperar você. Não sei, olha só, eu estou sentado aqui. Quando eu me sentir melhor, eu me levanto. Vou ficar aqui a vida inteira sentado. Deus me ama, Deus é bom comigo. Eu estou sentado. E Deus está olhando para a gente e fala, meu Deus do céu, levanta, seu preguiçoso.
Não, Deus que vai fazer as coisas, Deus que vai agir no casamento, Deus que vai fazer aquilo. Irmãos, isso aí é papo furado. Eu não sou bobo, nem você é bobo, ninguém aqui é ignorante. A gente sabe que não dá para ficar parado. Não, eu estou me sentindo assim, eu estou me sentindo assado. Querido, Deus vai enviar anjos para impulsionar você. Deus vai enviar pessoas, Deus vai enviar canções, pregações, testemunhos, para ver se você levanta. Porque não dá para ficar parado. Em nenhum momento o anjo chegou e disse: Jesus, desiste aí. Não, ele está ali para impulsionar. Pastor, estou esperando um anjo vir para mim, para eu poder pedir perdão para minha esposa. Sai fora, para de bobeira, para de estupidez. Irmão, aproveita enquanto está vivo, porque quando morrer você não sabe a desgraça que você vai viver com peso na consciência. A amargura que vai vir no seu coração. Escuta o que eu te falo, que eu já vi isso frente a frente com uma pessoa que eu acompanhei, a desgraça que foi na vida de uma pessoa, porque ela não quis pedir perdão, e por causa de uma semana a pessoa faleceu, e ela se sentiu totalmente, ela entrou num poço, misericórdia, que é só Jesus para tirar. Lá está Jesus, céus abertos, dia nebuloso, chorando, sangrando sangue. E a Bíblia diz que o anjo foi enviado para impulsionar ele. Fala para a pessoa ao seu lado assim: não trave, não pare, diga não pare, não procrastine. Fala para a pessoa ao seu lado: o dia nebuloso vai passar. Vai passar. Você crê nisso? Porque além das nuvens, o céu está lindo. O céu está lindo, o céu está aberto, está lindo. Além desse momento, Jesus, você está passando, sofrendo, ouça, quando vier a cruz, quando vier os açoites, quando vier a cruz, saiba, depois disso, você vai ver os céus abertos de forma inimaginável. Porque depois do sofrimento vem o alento no Senhor. Eu não tenho dúvida que para alguns os dias nebulosos travam a gente, nos faz chorar, nos faz procrastinar. Quando declaramos céus abertos, quando tomamos posse dos céus abertos, Deus envia anjos para ajudar a gente. É o que a canção diz, né? Deus vai na frente, abrindo caminhos, quebrando correntes, tirando os espinhos. Ordena os anjos para contigo lutar, porque é Ele que abre a porta para ninguém mais fechar. Esse é o Deus que me faz lembrar que diante dessa circunstância, Belo, eu posso olhar porque acima das nuvens o céu está lindo e maravilhoso. Existe vida além do trauma. Existe vida além da dor. Existe um lindo dia além da dureza do seu coração. Existe um dia lindo além da tristeza que você carrega até hoje. Existe um dia lindo além dessa mágoa que você carrega de um antigo relacionamento, de um casamento, de uma palavra que você ouviu do seu filho. Existe uma vida que vai além dessa mágoa, dessas dores que a gente carrega, dessa falta de perdão que a gente segura até hoje. Existe um dia lindo depois disso. A gente precisa entender isso. Pastor, se eu fizer uma lista de pessoas que eu tenho que perdoar, ou de uma lista de pessoas que eu tenho mágoas, ou de uma misericórdia, vai longe. Repita comigo: existe um dia lindo acima da nuvem. Essa experiência quando você pega o avião, nebuloso, mas quando você passa, quando o avião está acima das nuvens, meu Deus, uma coisa linda está diante de nossos olhos. E a gente fala: meu Deus, é quem está lá embaixo que está lascado. Está lindo. A tempestade, está caindo raio para quem está lá embaixo. Mas para quem está aqui em cima, é diferente. Acima das nuvens o dia está lindo. Se Deus enviou um anjo para impulsionar Jesus, eu não tenho dúvida que Ele envia o Espírito Santo para nos impulsionar, nos motivar e para, em nome de Jesus, vivermos os melhores momentos com Ele. Diga para a pessoa do seu lado, como um profeta de boas novas: acima das nuvens o céu está lindo para você. Acima das nuvens o céu está lindo para você. Eu quero orar por você que tomou posse de céus abertos. Quantos tomaram posse? É a declaração nossa, desde o início do ano. Nós tomamos posse disso. Eu quero orar por você porque eu sei que talvez você esteja vendo uma situação vindo que é desagradável. Talvez você já esteja vivendo com os céus abertos, mas quando você olha para o alto, o que você vê? Só nuvem escura. Misericórdia. As coisas não estão fluindo, pastor, não está acontecendo. O que é isso?
Talvez você esteja vivendo uma vida e declarando os céus abertos com toda a autoridade, com todo o poder, mas quando você olha, as coisas estão gerando medo. Talvez você ouve o som de um vento forte vindo ao seu encontro. Talvez o barulho do raio começa a mexer, algo que você viu, mas depois você ouve o resultado de tem alguma coisa acontecendo. Você sabe que está vindo algo lá, você sabe disso, você está percebendo isso. E você precisa tomar uma decisão. Quando Jesus olhou pela terceira vez, ao retornar, ele vai dizer uma das coisas que eu acho incrível. Nós vamos pregar isso hoje à noite. Jesus olha para os seus discípulos e faz uma declaração incrível. Melhor, ele vai dizer para os seus discípulos lá no verso 45. Então voltou até onde os discípulos estavam e perguntou: vocês ainda estão dormindo e descansando? Olhem, chegou a hora, o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos maus. Levante-se e vamos embora. Vejam, aí vem chegando o homem que está me traindo. Ele orou, sangrou, orou tanto que sangrou, suou sangue, tensão, clima de tensão no ambiente. A Bíblia conta que depois daquele momento, o anjo impulsionando ele chega para os discípulos e fala: olha, vamos embora, vamos direto para a tempestade. Levanta-se. Vamos encarar a tempestade. É uma loucura a gente ter esse entendimento, como que muitos cristãos têm fugido de uma coisa que não dá para fugir. Não dá. Mas tem gente que foge, criando desculpas, justificativas, foge totalmente. Você consegue ver as tempestades vindo sobre a sua vida, sim ou não? Você consegue ver as coisas que estão talvez desandando, já estão desandando, ou coisas que você está percebendo, um negócio não está legal, o clima não está bacana, essa situação vai dar problema lá na frente, essa questão com o filho, essa questão no trabalho. A gente lida com tempestades diariamente. Mas sabe, um dos textos que eu acho mais fascinante é que Jesus está vindo a tempestade. João capítulo 13, Jesus está comendo os seus discípulos, última ceia, último momento com eles. João 13, Carlão, a Bíblia conta para nós que nesse momento que Jesus está comendo com eles a última ceia, ele, sabendo que era o último momento, João 13, verso 27, Jesus vai olhar para o traidor. O que ele diz? 1, 2, 3 e... E após o bocado, volta lá. E após o bocado, entrou nele Satanás. Verso antes, 26. Jesus respondendo: é aquele a quem eu der o bocado molhado. E olhando o bocado, o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Verso 27. E após o bocado, entrou nele Satanás. Disse-lhe, pois, Jesus: o que fazes, faze-o depressa. Vou ler outra versão. Quando Jesus comeu o pão, Satanás entrou nele. Perdão, quando Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. Então Jesus lhe disse: o que você vai fazer, faça logo. Faça depressa. O que for fazer, faça logo. Judas, você vai me trair. Você pode ir logo de uma vez? Vá. Porque a tempestade vai vir, mas eu sei o que eu verei depois dela. Judas, você vai me trair? Anda logo. Anda, porque eu tenho algo lindo para ver depois de que isso acontecer. Eu tenho algo maravilhoso para desfrutar depois que isso acontecer. Hebreus conta para nós que quando lhe fora prometida, quando lhe fora mostrada a alegria que ele sentiria após todo o sofrimento, Jesus a abraçou com toda a força. Fora lhe proposta uma alegria única, de tal maneira que no último momento em que Jesus estava com os discípulos, ele olha para o traidor, que vai causar tudo aquilo, que vai iniciar todo o sofrimento de Jesus. Ele vai dizer para ele: anda logo, faça logo, porque eu tenho algo maravilhoso para desfrutar daqui a pouco. Você consegue dizer isso para os seus sofrimentos? Você consegue dizer isso para os seus medos, para a sua angústia? Você consegue dizer isso para o deserto? Deserto, anda logo, que depois do deserto, a Bíblia diz que os anjos serviram Jesus. Eu sei que quando eu sair desse deserto, os anjos vão vir ao meu encontro. Você consegue dizer isso para a questão familiar? Olha, eu preciso logo, Senhor, lidar com esse medo, ansiedade, pedir perdão. Eu preciso resolver isso hoje. Então, em nome de Jesus, todo o medo que eu estou tendo, toda a ansiedade que eu estou sentindo, anda logo, se prepare, porque depois que eu pedir perdão, eu sei que Deus vai restaurar minha casa.
Você consegue entender a grandeza disso? Venha logo, porque vá fazer o que você tem que fazer, porque eu preciso desfrutar o que vem depois. Como a gente sabe, depois de uma boa tempestade, aparece o quê? Um lindo arco-íris. Se coloca de pé em nome de Jesus. Você consegue olhar para quem te magoou e dizer para você mesmo: vai ser duro, mas eu vou perdoar, porque eu sei que o Senhor vai me honrar. Você consegue olhar para a dor e dizer: venha e cumpra logo o seu propósito, porque depois eu vou vencer. Você consegue olhar para a tempestade e dizer: vem logo, tempestade, porque depois de você vai ver uma linda paisagem diante dos meus olhos. Você consegue ter essa ousadia? Você consegue ter essa coragem? Porque é o que Jesus está fazendo. Ele sabe o que vem. E ele vai dizer para Judas: Judas, vá, e o que tiver que fazer, faça logo. Porque no coração dele, ele não vê a hora de se deparar com aquilo que o Pai reservou para ele. Você crê que Deus preparou algo para a sua casa depois do perdão? Você crê que Deus preparou algo para a sua vida, para você viver, depois que você vencer essa ansiedade, esse medo que você tem? Você já parou para pensar que Deus tem algo grande para você, depois que você parar de ficar procrastinando? Você já parou para pensar que Deus tem algo incrível na sua vida, se você ficar parado aí se lamentando? Deus tem coisas grandes, e o meu desafio, cheio do Espírito Santo, e você também, é dizer: os céus já estão abertos, eu já declarei, eu já tomei posse, e eu estou vendo a tempestade, venha logo, porque eu vou atravessar você, e com toda a autoridade do Senhor, eu viverei momentos maravilhosos. É isso que a gente precisa. Eu quero convidar você, que está diante de dias tenebrosos, de dias nebulosos, se você está passando por isso, ou se você está vendo que algo está vindo, uma notícia que você anseia receber, mas há uma insegurança, o medo está vindo, você tem medo, você tem dúvida, eu quero convidar você a vir ao altar comigo. Nós vamos orar nesse momento, nós vamos orar nessa manhã e dizer: Senhor, a tempestade está vindo, mas eu estou colocando a minha ansiedade em Ti, o meu medo, a insegurança em Ti, porque eu sei que é o Senhor que vai me fortalecer. Assim como o Senhor enviou um anjo para Jesus, o Senhor vai enviar o Teu Espírito, me impulsionar, me animar, me fortalecer, porque tem uma tempestade vindo, o clima não está legal, há um medo tomando conta, há uma insegurança dentro de mim, há uma ansiedade, há uma preocupação. Senhor, a incerteza está tomando conta, tem algo vindo aí que está me gerando tensão. Senhor, eu não estou dormindo, eu tenho que tomar remédio para dormir. Senhor, eu estou tendo dificuldade, eu vou de um lado do outro na cama. Pai, eu estou inquieto, tem algo me tomando por inteiro, mas em nome de Jesus, que nessa manhã o Teu Espírito Santo possa nos encher, possa nos preencher, nos impulsionar, porque se vier a tempestade, nós, cheios do Espírito Santo, vamos ser homens e mulheres corajosos, impulsionados, e dizer: venha logo, tempestade, porque eu sei que o Senhor tem algo esperando por mim, preparado para mim, tem algo que o Senhor colocou ao meu coração, tem algo que eu viverei, tem algo que o Senhor impulsionará na minha vida. Meu Deus! Fale com o Senhor nessa manhã, fale com o Senhor nessa manhã, coloca diante dele todas as preocupações, assim como Jesus fez ali no Getsêmani, sendo prensado. Nós estamos sendo prensados essa manhã, nós estamos sendo prensados nessa manhã. Oh Deus, comece a falar com Deus, fale com Deus. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Oh, Espírito Santo de Deus. Quando Ele esteja surpreso, então Oh Deus, é você e Deus. É você e Deus, é você e Deus. Oh Deus. A tempestade, Senhor, a tempestade vindo, Senhor. Mas o céu está lindo, o céu está lindo. O céu está lindo, Senhor. Comece a orar, comece a orar, comece a orar, comece a orar, comece a orar. Oh Deus, queremos vencer, Deus, queremos vencer, Senhor. Queremos vencer, Senhor. Oh Deus. Pra ninguém mais fechar, Ele trabalha. Vamos vencer, Senhor, vamos vencer. Oh Deus.
de noite ou de dia. Pega as suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Senhor, cada um de nós temos uma tempestade específica em alguma área da nossa vida. E seja qual for a área aqui que cada um entende que é a sua tempestade, a nossa oração nessa manhã, Espírito Santo de Deus, é que nós entregamos a Ti. Porque a melhor maneira de vencer dias nebulosos é orando. E a segunda é entender que acima das nuvens, acima desse dia nebuloso, o dia está lindo. Pai, nos dê essa percepção. São duas coisas tão simples, tão profundas em nossas vidas. É simples, mas é profundo. Nos dá esse entendimento. Já passamos por tantas dores na vida, já passamos por tanta dificuldade, já passamos por tantas incertezas, mas nós estamos aqui. E o fato de estar aqui, Senhor, é a melhor resposta Tua para nós essa manhã. Pai, em nome de Jesus, que a gente possa ter esse entendimento. Quando a gente vai passando a ter mais experiência contigo, quando a gente passa a ter mais do Teu Espírito Santo, o Senhor vai gerando em nós, Senhor, uma autoridade. O Senhor vai nos enchendo de tal maneira, Senhor, que Teu Espírito nos impulsiona a olhar para esses medos, olhar para essas inseguranças, Senhor, e olhar com outro olhar. Olhar com outro olhar, Senhor, e o Senhor vai nos dando autoridade, o Senhor vai nos dando certeza, ousadia do Espírito Santo, Pai. Ah, Senhor, Jesus olhou para aquela tempestade e com tanta autoridade Ele declarou ao Espírito Santo de Deus que ali Ele iria passar por ela. Judas, vai logo, se apresse, porque eu sei o que está me esperando depois disso, eu sei o que está me esperando depois disso. Senhor, em nome de Jesus, que isso possa estar queimando em nosso coração, possa estar queimando em nossos lábios, Senhor. Eu sei o que verei depois disso, eu sei o que eu verei depois do perdão no casamento, eu sei o que verei quando eu parar de ser orgulhoso e ser orgulhosa no casamento, eu sei o que eu verei na minha casa, eu sei o que eu verei, Senhor, quando eu parar com a avareza, quando eu parar, Senhor, de fazer coisas que não agradam no Senhor, eu sei o que eu verei, Senhor, quando eu começar a honrar mais a Ti, eu sei o que eu verei, Senhor, quando eu começar a ter mais tempo com o Senhor, de devocional, de intimidade, eu sei o que eu verei, Senhor, quando passar por esse momento de dores, Senhor, eu sei o que eu verei, Senhor, depois que eu receber esse laudo, eu sei o que eu verei, Senhor, depois que essas notícias ruins passarem, eu sei o que eu verei, Senhor, depois que eu sair dessa prisão, eu sei o que eu verei, Senhor, quando eu passar, Senhor, por esses momentos de enfermidade, eu sei o que eu verei, Senhor, quando nossos filhos, Senhor, estiverem ali na Tua presença, eu sei o que eu verei, Senhor, porque o Teu Espírito Santo me impulsiona, porque depois de um dia nublado, de um dia de tempestade, vem o arco-íris, e ele é uma aliança do Senhor para conosco. Eu sei que eu verei algo lindo, algo maravilhoso, porque Teu Espírito Santo está conosco. Pai, em nome de Jesus, nós queremos declarar nessa manhã que nós temos certeza que acima das nuvens, acima da tempestade, acima desses raios, acima dessa chuva, o céu está aberto, o dia está lindo, e por mais que os céus estejam abertos para nós, a tempestade virá, mas eu sei o que virá depois, eu sei o que virá depois, Senhor. A minha declaração nessa manhã, a nossa declaração essa manhã, é que, Senhor, precisamos mais do Teu Espírito para orar mais e para crer mais, que acima dessas nuvens há um céu lindo e maravilhoso. Espírito Santo de Deus, essa é a nossa oração, essa é a nossa oração em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, aplauda o Senhor. Bote o seu lugar, glória a Deus. Cante. Está chorando, louve. Precisando, louve. Aleluia. Está sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Levante suas mãos e declare isso. Deus vai na frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, Ordena os anjos pra contigo. Aleluia! Ele abre as portas, Pra ninguém mais fechar. Ele trabalha, Pra o que nele confia. caminha contigo, de noite ou de dia. Pega suas mãos, sua bênção chegou.
comece a cantar com muito